Olá, para você que está por aqui agora no nosso Podcast, seja muito bem-vindo. E eu tenho aqui um convidado ilustre, como sempre vou passar a voz para ele, a gente vai ter aquela resenha bacana, aquele bate-papo que vocês gostam de curtir. Então seja muito bem-vindo ao nosso Podcast. Tudo bem? Como é que você está? Tô bem, muito bem, graças a Deus. Legal, obrigado por ter vindo, aceito o convite. Tá certo. É um prazer ter você aqui. Mas para a gente iniciar e a nossa audiência se conectar com você, fala aí quem você é, filho de quem, pai de quem, primo de quem, o que faz. Começa aí à vontade pra gente iniciar essa resenha. Tá certo. Bom, eu me chamo Michael, sou nascido e criado em Jandira. Eu sou filho do Ailton Paulino, mais conhecido como Lobão, na cidade de Jandira. Legal. E da Leninha. Meus pais são naturais de Pernambuco. Eu nasci aqui em São Paulo, em Jandira mesmo. Certo. Tenho um irmão mais novo, o Marlon, que recentemente se formou em Engenharia Química. Acho que um pouco mais ou menos isso. Não, viu? Mas começa falando seu nome, você falou, todo mundo falou seu nome. Falei, eu sou o Michael. Ah, tá, entendi que você disse falar seu irmão. Porque depois a audiência vai falar assim, como é que é o nome dele mesmo? Mas legal. Michael, fala pra mim uma coisa, a gente batendo um papo ali dos bastidores, né? Pro Sim. pessoal poder entender. Eu queria começar com uma história bem simples. Que você falasse um pouco pra gente sobre essa questão de tecnologia, que é tão presente na nossa vida e ao mesmo tempo passa despercebido. Se eu falar alguma linguagem errada de comando, programação, você me corrige a qualquer momento, tá? Tranquilo. Porque talvez eu vou chamar de programador e aí você me corrige. Uhum. Mas assim, como é que se denomina a sua função, a sua atividade? Como é que é o nome? É programador? É assim que fala? Tem programador, pode ser denominado como programador, como desenvolvedor. Ah, tá. Os dois cabem. Tá falando certo. Isso. Porque essa onda de chat GPT ou GPT, cada um fala de um jeito, né? Mas a gente às vezes esquece desses sistemas do dia a dia que a gente utiliza. Sim. E quanto tem técnicos, operadores ou programadores, operadores por trás disso, para deixar funcionando, né? Sim, exatamente. Então, por exemplo, fala um pouquinho, claro, o que você puder dizer da sua atividade na programação. Porque sabe o que eu penso? Sabe o filme Matrix? Sim. Quando eu penso em programação, eu penso aqueles negócios descendo, sabe? Assim, aquelas letrinhas, os números. Que aí você fala, o cara deve ser um hacker, né? Eu tenho, assim, essa utopia a gente pensa, mas não é bem assim, né? Não é. Não é desse jeito assim? É tão legal? Tá indo bem. Bom, o fundo preto, ele permanece. Tá. Normalmente os interpretadores que a gente utiliza no dia a dia tem aquele fundo preto. Tá. Mas as linhas de código já funcionam de forma diferente. Não Certo. fica a letra caindo, elas vão indo na forma que a gente escreve num bloco de notas, Tá. num Word, qualquer coisa do tipo. Por exemplo, eu que sou leigo, né? Assim, totalmente leigo. Quando eu penso em programar, é como se você pedisse comandos, faz isso, faz aquilo. É alguma coisa nesse sentido? Eu tô sendo mais simplista para que a nossa audiência se conecte e aí você vai desenvolvendo sobre. Mas é mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Basicamente, nós temos uma linguagem e um computador. Certo. Aliás, tem o usuário, a linguagem e o programador. A linguagem, ela transfere para o computador, junto ao interpretador, Certo. para explicar para ele o comando que ele vai ter que fazer. O computador não é inteligente, nós que treinamos a máquina. Tá, então, o que você tá me dizendo, que às vezes a gente tem aquele hábito de faz o comando, tipo, ok Google, e faz um comando, aquilo já foi pré-estabelecido. Exatamente. E aí tudo que a gente tá pedindo, o computador ou o comando entende, e aí vira a programação na ação que precisa ser feita. Exatamente. Mas, por exemplo, para nós é muito simples fazer, né? Tipo, apertar um botão, pegar o celular e fazer. Mas e isso para se transformar na realidade, assim? É muito trabalho. Eu vou pegar uma situação bem simples, aí vou trazer para minha área, que é o Salesforce. É o quê? Como é o nome? Salesforce. Salesforce, tá. Isso. O que é isso? É uma plataforma de CRM. Tá. Ela ajuda empresas a organizar, tratar e potencializar vendas, né? Desde o marketing para atrair o lead, trazer o lead, alocar ele, fazer toda a negociação, fechar ela, é claro. E aí são diversas nuvens. Nós temos a nuvem de venda, temos a nuvem de service, que é para atendimento ao cliente, no pós-venda. Sim. Temos a nuvem de marketing, que é própria para fazer propaganda e essas coisas. Todo o sistema Salesforce, todo o universo Salesforce, ele trabalha com flows. É uma programação sem código. Você consegue automatizar diversas funções que já existem no Salesforce. Tá, eu vou traduzir para mim que sou leigo, que usa as ferramentas. Então, por exemplo, Sim. A pessoa vai entrar... É um site? É isso? É um site? Não. Como é que é o nome? É um sistema? Ele é um sistema. Mas é um sistema fechado, ou seja, não é Sistema todo mundo que fechado. entra. Não. Só os clientes, no caso. Não.
Na verdade, quem entra, o atendente, o usuário que tem trabalha acesso pela empresa. Ah, entendi. Essa é uma ferramenta própria, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Entendi. E aí ela tem integração com o WhatsApp, entre outras plataformas. SAP, que é uma muito famosa. Falei anteriormente o WhatsApp. Tem Paranoá, que são alguns data lakes, Amazon Web Service e outros. Tá. Então, assim... Quando você fala nesse aqui, de novo, eu falo programa, a gente pensa que aquele programa pega no celular e aperta e tal. Não, esse é um programa de empresa. Ele é um programa... Isso, exatamente. Para a empresa, esse caso. Exatamente. Então, esse programa, a pessoa, ou o funcionário, o colaborador, então ele vai ter o acesso aos clientes, ou uma diretriz que alguém vai determinar para ele usar esse sistema. Isso mesmo. E você é tipo o mecânico desse sistema. Exatamente. Claro, eu sou esse cara. Você é o programador, no caso, mas eu falo mecânico que a audiência vai conseguir entender. Sim. E diferente, em vez de colocar peças, você coloca comandos. Exatamente. Tá? E aí substitui ferramentas, funcionalidades. Isso aí. Assim, na verdade, eu acho que acaba sendo uma vantagem mais interessante, porque, por exemplo, o mecânico, ele tem a peça específica do carro, né, que ele vai usar. Isso, no seu caso, você inventa, né? Então você constrói, né? O legal da plataforma Salesforce é a forma como você recebe o que ele pode se tornar. Vamos fazer uma simulação, se eu sou um cliente, vai. Sim. Assim, eu sou seu cliente pra te pedir algo pra fazer. Uhum. Vamos imaginar que nem a gente tá aqui no nosso podcast. Vamos imaginar que as pessoas que estão aqui comigo ao vivo, e a gente tá aqui no programa, queria colocar um comando. Falou assim, olha, todo mundo que entrar, curtir ou compartilhar esse podcast, aí vai aparecer pra mim. Aí entrou, aí vai aparecer o estado da pessoa, um exemplo. Exatamente. Aí eu te peço pra fazer isso. Você consegue fazer, por exemplo, né? Com essa simulação. Por exemplo, funcionaria com por exemplo, um formulário. A partir do momento que a pessoa preencheu aquele formulário ou entrou nele, clicou no link específico, a gente consegue fazer essa contabilização, vai para o nosso banco de dados, você depois consegue pegar esses dados específicos da pessoa, agradecer, olha, obrigado pela sua audiência no dia tal, assim, assado. Então, assim, ele facilita essa comunicação, com a audiência, com o inscrito. Que no caso, cada empresa tem um perfil, né? Seu perfil, exatamente. Legal. E, por exemplo, como é que você pensou assim? Você falou, você programador, como é que você começou nessa jornada? Você falou assim, peguei um computador, peguei o celular, desmontei o celular. Como é que foi essa jornada inicial? Entendi. Que era o seu programador? Bom, nossa, nem era assim no início. Não? Não, nem imaginava. Você já não nasceu sabendo, ué? Minha mãe achava que eu ia ser mecânico de carro. Caramba, cara. Aí, tudo a ver, né? Eu até fiz analogia sem saber. Sim. Porque eu ganhava os brinquedos e às vezes eles paravam de funcionar alguma coisa ou outra, eu desmontava eles inteiros. Sim. Normalmente carro. Eu tinha um monte de carrinho. E aí minha mãe ficava maluca comigo porque você não vai conseguir remontar. Desmontou, não monta mais. Negócio. Aí eu ia lá, remontava, não quer dizer que eu tinha consertado, às vezes consertava, às vezes não. A interpretação é diferente, né? Exatamente. Sim. Mas o brinquedo continuava lá, pelo menos com a mesma estética que ele tinha. Caramba! Às vezes com um motorzinho a menos, que a gente tirava pra colocar pilha, Perdeu potência, né? Perdeu potência, Exatamente. Isso aí é tuning, hein? Já tá fazendo uma migração. Exatamente. Aí, passados anos, se eu não estiver enganado, em 2011... Tá. Eu tive meu primeiro contato com computadores. Tinha 11 anos de idade. Estudei numa escola chamada Beat Company, ficava ali no centro de Jandira. Tá, e aí foi o meu primeiro contato. Aí eu me apaixonei de imediato por computadores. Eu não vou aqui atrapalhar o seu raciocínio, mas assim, você chegou a fazer datilografia, não? Não, datilografia não. Eu fiz, hein? Só pra falar assim, quem lembra, eu fiz, hein? Então, as máquinas de datilografia já estavam se tornando cada vez menos vistas. Menos usual, né? Menos escassas usual, no mercado. não tava, exatamente. Inclusive, na casa do meu avô tinha uma, eu ficava fuçando nela. Quando eu era menorzinho ainda. Sim. Achava muito engraçado a forma como você apertava e aquela alavanquinha ia e batia na folha sempre no lugar certo. Sim. Na posição. Era muito engraçado. E aí o que acontece? Fiz lá computação básica, Windows na época, com Windows 98, e o pacote Office da época, que era Word, Excel, Access, PowerPoint. Sim. E depois tinha um módulo de internet. Foi meu primeiro contato. Caramba. Só que na época eu conheci também emuladores de jogos. Eu sempre gostei de jogar videogame. Também tem essa questão, né? Ligação, né? Sempre, normalmente, se você procurar um programador, aí eu acho que eu vou jogar 99%, sendo bem tranquilo. 99% deles adoram videogame. Gosta de um videogame. Sempre. É quase que unânime. Sim. Comecei a jogar alguns jogos e aí emuladores. E aí eu
comecei a ficar um pouco curioso como funcionava. Mas na Mas época... a princípio, assim, só no lazer mesmo, né? Só Nada lazer. Assim, sem despertar nenhum outro interesse. Não, nem... Isso aí foi o meu primeiro contato. Depois disso daí, aí fazia inglês, né? No CNA de Jandira. Passei por alguns momentos um pouco difíceis lá, né? Cheguei a reprovar algumas vezes, mas concluí o curso. Sim. E depois disso, fui pra faculdade. Veio ensino fundamental, ensino médio, né? E aí um grande amigo meu, o Caio César Camargo, espero que ele veja esse podcast posteriormente, ele me ajudou muito, porque nós tínhamos estudado no cursinho popular de Jandira, na época se preparando pra Enem, essas coisas, né? Ou tentar uma faculdade pública, e ele falou pra mim, Mike, ele me chama de Mike, cara, a área que dá dinheiro hoje é tecnologia. Vamos fazer ciência da computação. E aí eu já tinha em mente que eu iria fazer alguma coisa na área de tecnologia, mas eu não tinha um direcionamento. Certo. Ele me encorajou. Assim, você tinha um interesse indireto pela tecnologia, por montar, desmontar. Exatamente. Mas ao mesmo tempo você não despertou assim, né? Você tinha um interesse. E aí ele fez uma provocação para você ir para outro nível, no caso. Exatamente. Não, vamos para a faculdade, vamos fazer ciência da computação. Iniciei na Unip, no campus de Alphaville, em 2009 e me formei em 2012. Legal. Mas então você é um cientista? Isso, eu sou um cientista da computação. Porque assim, normalmente as pessoas não usam, então você é um cientista. Pronto, aí ó, tá vendo? Já vamos fazer alguma coisa aí, ó. Bom, na época da faculdade eu ainda não tinha tanto interesse na programação, apesar de ter muita facilidade de aprender. Tá. Gostava muito da área de suporte técnico, redes, né? Então quis ir para essa área, atuei um bom tempo nesse segmento da informática e veio ali aquela crise pós-Copa do Mundo, com sequência de impeachment de presidente, enfim. Aí começou a ficar um pouco complicado para arrumar vaga, normalmente pagando abaixo, né? Do que a gente... certa escassez, né? Sim, exatamente. Às vezes pagando, vamos supor, um salário que eu recebia 2 anos atrás, estavam pagando menos e o poder de compra era menor para aquela época. Então, assim... Sim. 2 anos, 3 anos depois, pagando 300, 400 reais a menos em número, só que já teve inflação em cima daquele número também. Aí eu falei, se é pra trabalhar assim, eu também não quero. Mas nunca fiquei parado, né? E sempre pra área de tecnologia. Tá. O mesmo Caio que me influenciou a entrar na faculdade, que por acaso não terminou a faculdade. Você e eu terminei sozinho. Caramba, cara. Ele te incentivou. Ô, Caio, um abraço pra você aí, viu? Tipo, ele te incentivou, aí te provocou, entrou na faculdade com você ou vice-versa. Você concluiu, ele não. Mas você sabe se ele tá atuando na área de tecnologia, alguma coisa do tipo? Não, atualmente ele tá trabalhando no ramo automobilístico. Caramba, cara. Ele transporta carros se eu não me engano, da Localiza. Tá. De um pátio pro outro. Sim. Porque assim, a Localiza tem inúmeros quase pátios, todo canto do Brasil. Sim. Então, assim, às vezes o carro é alugado, tem um carro supondo que tenha uma unidade em Santana de Parnaíba e tem outra em Osasco. Ok. Às vezes o aluguel desse carro sai em Osasco. Ele pega esse carro lá em Santana de Parnaíba e leva para Osasco. Entendi, para movimentar a frota, né? Exatamente. Caramba. Ou às vezes vai para manutenção o veículo. Retirar da manutenção. Tem um na manutenção, você vai deixar esse daqui e vai retirar o outro. Sempre para fazer a casadinha. Mas sabe qual é a parte boa nisso? Assim, por exemplo, ele te provocou, te auxiliou, e você acabou tomando gosto no caminho, foi enfrentando os tropicões que a vida oferece, né? Sim, sim. Mas ao mesmo tempo você vê, ele, se não tivesse provocado, talvez você não estaria concluindo e dando seguimento nisso, né? Exatamente. Eu gosto sempre de valorizar as pessoas que influenciam a gente de alguma forma. Sim. Porque sem elas a gente não estaria onde está. Porque eu acho que isso é legal você comentar. Eu falo ainda porque a gente tem esperança para fazer as coisas dentro da escolha. Eu não tenho formação acadêmica, eu tenho cursos técnicos, coisa do tipo. Não por demérito ou mérito, é só uma colocação que eu acho que é importante ter essa posição. E a gente tem que realmente valorizar as pessoas que se dedicam, estudam, que se esforçam para conseguir o seu diploma, ser acadêmico, porque isso traz muita qualidade para a nossa sociedade. Sim. Eu entenda bem, eu fui criado por vó, né, empregada doméstica, e os valores da minha avó eu carrego comigo, mesmo ela sendo uma semi-analfabeta, tá? O que eu tô tentando dizer é que a gente tem que evoluir. Então as pessoas que de alguma forma se dedicam para trazer mais qualidade de vida, tecnologia e outras áreas, a gente como sociedade tem que valorizar isso. Sim, sim. Porque a gente começa a ser uma sociedade mais equilibrada. Realmente. E não estou falando só questão de meritocracia, porque tem um complexo aí na questão. Fala, mérito. Cara, a dedicação e o esforço. A meritocracia, ela deve ser levada em consideração, mas nem todo mundo parte do mesmo ponto na largada. Por exemplo,
Eu estudei a vida inteira em escola pública. Ok. Acho que essa também provavelmente foi a sua realidade. Sim. Realidade que foi do meu irmão, de outras pessoas. Uma pessoa que nasceu em berço de ouro, por assim dizer, que tem uma condição financeira desde sempre muito melhor do que a nossa, tem como a gente competir num nível parecido, mas pode ter certeza que você e eu vamos ter feito muito mais esforço para chegar naquele mesmo patamar. Eu acho que isso é legal, acho que isso gera uma provocação para nossa audiência. Mas eu vou te falar, e aí, de novo, né, a gente pega na consciência dos nossos valores. Eu vou dizer para você que eu concordo com isso que você tá falando, de fato concordo, porque eu sei que tem pessoas que têm realidades diferentes, mas ao mesmo tempo, o que eu imagino, tá? Eu imagino que o que nós desejarmos fazer, nós faremos. Sim, O exatamente. que nós desejarmos fazer, nós faremos. Ah, o cara nasceu em berço de ouro. Maravilha! Por algum motivo, o pai dele, a família dele, legal. Espero que ele seja uma pessoa de bem e progrida e prospere e faça algo de bom pra sociedade. Amém. Exatamente. Legal. Ah, nós não nascermos num berço de ouro. Legal. Mas nós somos pessoas de bem? Nós somos inteligentes? Nós somos esforçados? É óbvio que vamos, em alguns momentos, ter mais dificuldades para alcançar o nosso objetivo. Exatamente. Mas não tem ninguém que vai impedir a gente de alcançar nossos objetivos. Se você traçar um plano, se você realmente falar assim, olha, é isso aqui que eu quero, é isso aqui que eu vou fazer, e colocar na sua cabeça, esquece. Eu vi uma frase essa semana, tinha 2 molequinhos numa bicicleta competindo. Um com a bicicleta chique e um outro com a bicicletinha toda remendada. Normal. Bicicleta. E esse garoto, inclusive, se eu não me engano, ele ganhou essa competição com a bicicleta nada profissional, de ferro, nada a ver Bruta, com o uma que tava. bicicleta bruta. Exatamente. Ele tava com a camiseta rasgada e uma plaquinha com o número dele. E vou pra cima. E ele ganhou. Aí tava uma frasezinha assim, eu quero ganhar, e o outro tava, eu preciso ganhar. Então, assim, é a força de vontade que você tem de agarrar aquilo que você precisa. Olha, eu gostaria de dizer que as pessoas vão encontrar sempre caminho fácil, as coisas vão vir na mão, não vão, infelizmente. É trabalho duro, é correria, e quanto mais cedo você acorda pra isso, é melhor. Sabe uma coisa que, aí pegando o gancho e a gente continuar provocando aqui nossa audiência? Eu penso que a pessoa mais instruída, né, não necessariamente ela é mais inteligente. Porque existem muitas pessoas com baixa escolaridade que são muito inteligentes. Exatamente. Na forma de agir, de trabalhar, de pensar, de fazer negócios, de cuidar da família e todos os outros adjetivos que a gente pode colocar. Até pensando nos nossos pais, que a gente é a evolução deles. E Sim. talvez eles não tiveram as mesmas condições, mas eles propiciaram para que nós tivéssemos condições melhores. Exatamente. Então isso já é um gancho, né? Pra gente estar num degrau acima. O que eu tô querendo dizer com isso? Eu acho que realmente deve ser desconfortante se a gente fizer um comparativo exatamente como você falou. Ah, vamos imaginar que o cara tá com a bicicleta XYZ bacana, é um rapazinho bem alimentado, né? Deve ter um treinador, deve ter tudo, e o outro tem garra. Garra. Qual que é a técnica dele? É garra? É garra? Exatamente. Garra. Se furar o pneu, ele vai com ferro mesmo, é garra. É isso aí. É óbvio que se você colocar numa linha, existe um desequilíbrio aí. Mas Sim. quem vai medir o tamanho da sua garra? Exatamente. Como é que você mede? Você ver aquele cara que ele tá disposto a matar o leão, filho. Como é que você Ele mede, ele cara? vai pra cima. Entende? Exatamente. Então, eu vou aqui falar tudo bem, isso pode ser um pouco do meu perfil. Algumas pessoas podem não concordar, e tá tudo bem, eu respeito, não precisa concordar comigo. Mas eu quero fazer aqui uma provocação. Quando é que a gente vai ficar esperando alguém fazer algo por nós? Quando é que a gente vai ficar esperando? Olha, se você ficar esperando, não vai acontecer nunca. É isso, ou você cara. sai da sua zona de conforto e vai pra cima, e faz acontecer, ou não vai sair do canto. Então, e é exatamente por isso que você tá aqui, que você tem uma história legal pra compartilhar, eu até dei o gancho pra isso. Você, além de estar estudando, fez a faculdade, e entre outros cursos que você tem que fazer, se atualizar, renovar, enfim. Exatamente. Mas até nos bastidores você me contou um caso engraçado que acho que para as pessoas vai ser um motivo de inteligência e superação. Que você precisou fazer uma prova, não é isso? Um curso para se atualizar, porque esse curso te daria uma oportunidade para uma condição um pouco melhor numa empresa que você prestaria. Uma coisa assim, não é isso? Exatamente. Explica pra gente essa história aí, para poder ilustrar. Bom, tudo começou em 2019. Surgiu uma vaga na empresa de um amigo meu. Eu já estava querendo ir para a área de desenvolvimento nessa época, porque o que eu tinha em mente? Às vezes eu preciso de 4, 5 ou mais certificações na área de redes para poder ganhar um X de salário. Às vezes você só comprovando que sabe desenvolver algo em alguma linguagem, você já tem o mesmo salário. Mostrando a sua competência e conhecimento, né? Exatamente. Vai a diferença de um cara que aprendeu boas práticas para um cara que só executa, que só sabe fazer funcionar. Não quer dizer que esteja com a melhor performance ou
outras coisas. Nesse momento eu falei assim, eu preciso mudar, eu preciso fazer outras coisas, eu quero chegar nisso aqui, que era me tornar um desenvolvedor. E aí eu comecei a estudar Python, uma linguagem de programação. Na época de faculdade, ela era conhecida, porém não era utilizada nos lugares, porque era uma linguagem fraca na época. E aí veio a atualização 3.0, onde tornou ela muito competitiva. Hoje, 30% do mercado internacional, se não me falha a memória, utiliza Python. Está em torno de 28 a 33, fica oscilando isso aí. Tem alguma definição que você pode dizer pra gente que não entende o que é Python? Só pra gente poder entender? É uma linguagem de programação, onde você, justamente aquela parte inicial do nosso assunto, você dá comandos e o computador executa o que você pediu para ele fazer. Mas é uma linguagem que é um tipo de código específico, é isso? Exatamente. Com ela você consegue desenvolver jogos. Não é a principal função dela. A melhor função para ela é desenvolvimento web. Então tem vários sites que você entra hoje que são desenvolvidos em Python. Os sites que a gente às vezes acessa, navega, essas coisas. Exatamente. Legal. As empresas vêm utilizando muito porque é uma linguagem fácil de você treinar o programador. Ela é bem simples. Até um dos mandamentos do Python é: simples é melhor do que complicado, elegante é melhor do que bagunçado ou desordenado, alguma coisa assim. E assim, é uma das coisas que eu realmente vi na linguagem. A beleza na estrutura do código, como ele funciona, uma linguagem rápida. É claro, tem outras mais rápidas, e aí eu não vou entrar no mérito de tal linguagem é mais rápida porque não depende de interpretador, não depende disso, daquilo, enfim. As complexidades mais profundas, né? Mas assim, é uma ótima linguagem para você entender lógica de programação, que esse é o X da questão. Linguagem de programação, você pode aprender 10, 20 linguagens. Programar, você aprende uma vez só. Tá. A lógica de programação, ela é universal entre linguagens. Como eu entender a regra gramatical em uma língua, eu sei como é que funciona a ordem para eu me comunicar. Tá. O que eu vou aprender do português para o inglês é as diferenças da linguagem, para o espanhol, para o alemão, para o francês, enfim. Mais ou menos isso. Eu entendo o que eu quero fazer, é a lógica de programação, e as linguagens são a forma como você vai comunicar o computador a fazer aquilo que você quer que ele faça. Tá. É a linguagem do computador, né? Por exemplo, aqui que a gente está tendo esse diálogo, se fosse para um computador, a gente estaria digitando como um comando. O computador entende zeros e uns. Os comandos, e aí ia transformar nisso que ele quer para você fazer. Exatamente. Ele converte. Imprime para mim a frase. Aliás, imprime para mim a pergunta: quantos anos você tem? O computador tá entendendo, ele tá internamente no computador tá tudo 001, 00, enfim. E para a linguagem de programação, ela serve pra gente não precisar digitar 000110. Entendi. Entendeu? É uma forma mais simplificada da gente dar aquele comando. Executar o comando. Exatamente. E aí, voltando pra linha de raciocínio anterior, porque eu viajo bastante, tá? Você vai ver que eu vou, às vezes, sair passeando para outro lado. Sim. Comecei a estudar muito rápido, peguei um curso muito bom. Inclusive, se alguém estiver tentando estudar, aprender alguma coisa sobre desenvolvimento de sistemas, sobre lógica de programação, procurem o canal, e é claro, tem o site também do Curso em Vídeo no YouTube, com o professor Gustavo Guanabara, foi um dos meus instrutores. Acho que ele é um dos maiores instrutores do Brasil, porque oferece um conteúdo de qualidade. São pessoas da área que muitas vezes as pessoas lá atrás, 10 anos atrás, estudou com ele de alguma forma. Sim. Ele começou a aplicar os projetos, ensinar curso de lógica de programação, e pessoas doam para trazer aquela infraestrutura de qualidade dos vídeos. Então, vale muito a pena pra galera. Estimular as pessoas, né? Orientar, exatamente. Provocar. Eu acho que, não puxando a sardinha pra minha área, mas eu acho que toda pessoa deveria ter uma noção básica de lógica de programação. Tá, mas então vamos fazer assim, ó. Vamos tentar fazer uma analogia para as pessoas que não têm essa habilidade ou esse entendimento. Como é que elas poderiam aplicar isso no dia a dia como se fosse uma programação, sem ser programação? Certo. Que aí talvez fique uma coisa mais fácil para uma comparação, talvez. Nós temos diversos problemas no dia a dia para resolver, correto? É sempre que você sabe resolver o problema por completo? Às vezes você não sabe nem qual é o problema, né? Exatamente. A lógica de programação, ela faz você absorver o problema, colocar ele no papel, de certa forma, você entender ele, separar ele por partes. Para eu chegar na resolução desse problema, tem o caminho tal e tal. A programação vai te ajudar nesse sentido. Você divide o problema em partes e vai fazendo pequenas partes
testando, fazendo funcionar e avançando até você realmente terminar. Vamos pensar assim, a pessoa ela tem que ir no supermercado. Exatamente. Supermercado. Então, ela sabe que talvez todo dia 15, vamos beijar, ela faz uma compra talvez no dia 15 e sabe que vai durar até o dia 30 aproximadamente. Vamos pensar nisso. Só que por algum motivo ela recebeu um pessoal em casa, tava lá, esqueceu, e aí o pessoal comeu tudo e chegou no dia 20 e as coisas acabou. Ela tem um problema. Sim, tem um E problema. pode ser que a solução não seja o dinheiro, porque ela também não tem. Não, supondo que o problema não seja o dinheiro. Legal, então já estamos. É uma lógica de programação. Já estamos caminhando aí. Qual é o passo para eu não esquecer o que eu tenho que comprar? Legal. Então, vamos imaginar que o passo que ela vai fazer seja fazer uma lista. Exatamente. Então ela vai começar a fazer essa listinha, bonitinho. Exatamente. E com a festa que ela acabou dando, né? Porque ela gastou todo o dinheiro. Exatamente. Vamos supor, a festa, você não vai realmente fazer sempre, né? acabar com tudo também. Não, é porque ela foi usando, Por exemplo, né? Me diz uma festa que vai acabar o arroz e o feijão da sua casa. Ah, não, só se você fizer como é que é o feijão tropeiro, né? Não, então, mas aí é uma coisa diferente. Mas Sim. aí vai faltar o feijão, mas não vai faltar outras coisas. Então, assim, você vai fazer uma lista do que, o que eu gastei a mais? Eu gastei o feijão porque eu fiz o feijão tropeiro. Isso, acabou. Eu gastei mais tempero. Sim. Eu gastei fiz mais... fritura, fiz salgadinho, sei lá. Exatamente. Então você vai montar a sua lista. Esse é o primeiro ponto para você resolver identificar o seu problema. Identificar o problema, já identificou, porque acabou, agora você está tentando se organizar para que não gere um problema posterior. Exatamente. A gente já faz isso inconscientemente. Sim. Mas quando você tem consciência do que você está fazendo, facilita para você resolver problemas até mais complexos na sua vida. E nesse caso, mesmo com simplicidade, vamos falar do caso dessa dona de casa ou da festa, Sim. aí ele fez esse comando, entre aspas. Então ele chegou lá, e vamos imaginar que o comando avise que seriam, sei lá, um saco de arroz, e aí tá meio saco de arroz, aí vai vir um alerta, tá acabando o arroz. Um exemplo, né? Exatamente. Então ela vai receber essas informações, hoje é dia 15, o último acabou lá no dia 20, então sua compra deveria ser dia 30. Diminui, senão você não vai chegar até o dia 30. É alguma coisa assim, lógico que é uma forma muito simplista que eu tô falando aqui, né? Uma forma muito simplista, mas assim, aí que entram os comandos de programação. Tá. O if, o else, se determinada coisa, então faz tal coisa. Tá. Se não, vai pelo outro caminho. Sim. E é claro, naturalmente você não deve ter só um caminho. Funciona uma forma de GPS, alternativas, por exemplo. né? O caminho mais curto é esse, o melhor tempo é esse. Vamos pegar um Waze da vida. O melhor tempo é esse e temos essa rota alternativa. Então eu acho que de forma simples isso acaba funcionando para que as pessoas entendam. Claro que é muito mais profundo a sua questão da programação, do estudo. Sim. Mas, por exemplo, você estava comentando, vamos puxar um pouquinho na questão lá da programação, você falou do Salesforce, né? Salesforce. Vamos falar um pouquinho que os brasileiros gostam de ter alguma informação relacionada a finanças, porque todo mundo é ótimo em finanças, em gastar dinheiro. São excelentes em finanças. Sim. Todos nós somos excelentes em finanças, em gastar dinheiro. Então, esse programa, esse sistema, ele tem alguma ênfase também para essa lado financeiro? Ou controle, não sei se é de vendas, alguma coisa do tipo? Sim, tudo. Nós conseguimos criar insights, conseguimos criar dashboards, relatórios, tudo isso é gerado dentro do Salesforce. Eu vou te provocar assim. O que é? Explica isso para as pessoas, para elas entenderem, porque para você é muito simples, mas tem gente que não sabe o que é. Sim. O que é o dashboard? O dashboard ele vem sempre de um relatório. Tá. Você tem um dado, uma informação, seja ela de quantidade de vendas, valor de vendas e enfim. E aí você consegue fazer uma métrica. Nada mais é do que um gráfico. E aí depende cada tipo de área você vai ter. Exatamente. Mas por exemplo, eu fiz um projeto fictício quando eu entrei como trainee, aí a gente vai chegar nessa parte depois. Legal. O meu projeto foi sobre a Localiza. Tá. Eu criei um projeto fake para Localiza, locação de carro e assinatura, enfim. Então, assim, eu comecei criando o produto. Eu criei o carro, cada carro que eu criava, aliás, peguei as informações, o que precisa para criar um carro? Marca, modelo, motor, câmbio, para saber se é automático ou manual. Sim. Sem levar em consideração, até porque era um projeto fake, as tecnicalidades, né? Exatamente. Era um projeto teórico, quantidade né? de cavalo. Eu fui enriquecendo ao máximo com informações. Cor do carro, enfim. Ano de fabricação, modelo, né? Aí tem o ano de fabricação é uma coisa, Sim. modelo é outra. Sim. E fui inserindo essas informações. Então, assim, por exemplo, eu posso, no Salesforce, puxar um relatório aonde? Quantos carros novos nós adquirimos
entre janeiro e dezembro. Quantos carros novos nós tivemos em janeiro? Eu posso pegar dados específicos. Dos carros que eu comprei em janeiro, quantos deles foram alugados? Numa simulação que foi alimentado, né? Exatamente. Então gera um banco de dados, no caso. Exatamente. Tá. Tudo isso fica guardado no Salesforce e você consegue posteriormente gerar um relatório para outras áreas, para lideranças, enfim. E aí todas as áreas se comunicam através do mesmo sistema, exatamente. Tá. Igual eu falei, por exemplo, às vezes você como cliente, eu te atendo pelo seu e-mail número 1. Se você tem um problema, às vezes você não vai entrar em contato comigo através do seu e-mail, você vai entrar em contato através de um segundo número de celular seu. Supondo que você não foi respondido, você vai no Reclame Aqui, a sua conta do Reclame Aqui é no e-mail antigo seu. Tá. Você nem usa muito ele. Mas você utiliza para suas contas que já estão criadas. E aí eu vou receber um monte de informação e elas acabam ficando desconexas. Ela não entende que é da mesma pessoa. Exatamente. Tá. Então, aí nós temos uma nuvem chamada Data Cloud, ou Data Cloud, como alguns deles usam. É uma nuvem que, independente de quantos sistemas eu tenha vinculado ao meu Salesforce ali, seja de armazenamento, Data Lake, Data Warehouse, que nada mais são semelhantes a bancos de dados. Só que cada um tem a sua peculiaridade. Eu consigo unir tudo isso em um único lugar, ele faz a checagem, identifica que é você... através de diferentes dados e canais, monta uma estrutura com a visão 360 graus, que você vai saber se esse cara está comprando um produto novo com você, se ele está em atendimento de pós-venda, se ele quer ou não receber propaganda de marketing da sua empresa, se ele tem uma reclamação em aberto. Então, assim, às vezes traz empatia de você eu tô vendendo um produto para você e eu sei que você tem um problema. Eu tô te vendendo um Volkswagen Polo. Tá. Mas você tem um Fox antiguinho seu que tá com um problema na minha oficina. Eu vou falar: ô, Anderson, tudo bem? Então, tô seguindo aqui com a sua venda, tal, assim, assado. Eu tô vendo aqui que o seu carro, o seu Fox tá em manutenção conosco. Eu não sou da área da mecânica, mas eu tenho essa visão de que o seu carro Você está tem lá. acesso a esses dados, né? Exatamente. E aí você faz uma conexão, uma triagem, se é que eu posso dizer isso. Exatamente. Não quer dizer que eu vou resolver. Não. Mas eu posso vai trazer opções. Mas eu posso perguntar para você como está a situação, se você está sendo bem atendido, se você precisa de algo, se eu posso fazer algo para você. Você está alimentando esse banco de dados e aprimorando para ver se dá para atender a uma necessidade do cliente que talvez ele nem saiba que tem. Exatamente. E o cliente se sente mais acolhido. Tá. Não quer dizer que tenha foco com a venda. Não. Mas o cara fala assim: poxa, o cara se importa comigo. Mas isso é feito humanamente, não é com tecnologia. Eu digo assim, a tecnologia já é o suporte que tem isso, mas a ligação é um ser humano que está ligando, não é um computador que está fazendo isso. O seu funcionário está atendendo através do seu esforço o seu cliente. Certo. Você humanizar a venda, porém sem perder o foco dela. Então, o cliente se sente acolhido, ele vai comprar onde ele se sente seguro. Então, o atendimento diferenciado é a base de tudo. E quando você tem um sistema que te ajuda e facilita para você fazer isso, é melhor ainda. É como se ele fizesse uma leitura do perfil do cliente com as informações que o cliente tem. Então, exatamente como você falou, sei lá, descobre que o cara tem um perfil que ele gosta do Fox, né? Que nem você comentou. Exatamente. E aí o vendedor está tentando vender um K para ele, né? Assim, mas o vendedor não sabe que ele gosta do Fox. Então, o vendedor talvez fizesse: olha, nós temos aqui um Fox, eu estava pesquisando aqui, o cara, o Fox, o senhor tem interesse? Na verdade, ele fez isso já de isca, né? Mas tendo uma resposta que já atenda ao cliente, facilita o acesso. Exatamente. Te deixa ele um pouco mais confortável e receptivo, talvez. Exatamente. Por exemplo...